Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. No ano em que se comemora 40 anos da Revolução 25 de Abril de 74, a JVG veio à rua entrevistar 40 pessoas que passaram por essa experiência. Vamos então conhecer o tempo e as memórias de uma revolução. O 25 de Abril de 1974, eu na altura tinha 8 anos. Foi a transição da ditadura para a democracia. Tínhamos a PIDE e provavelmente se não existisse essa revolução dos escravos, como é conhecido o 25 de Abril, se calhar nem vocês estavam agora aqui a fazer esta entrevista. O povo saiu à rua com a ajuda das tropas, onde colocaram cravos nos tanques e foi a festa do povo. A Revolução dos Escravos foi uma liberdade, mas é chamada liberdade falsa. Penso que merecemos, o povo português merece uma liberdade a sério, mas foi importante o 25 de Abril. Os capitães de Abril, pergunto onde é que eles estão, porque neste momento seria ótimo eles voltarem, porque estou preocupado, nomeadamente, com o vosso futuro, mas, independentemente disso, viva o 25 de Abril. O que é para si o 25 de Abril? É a liberdade. Conquistámos liberdades que não tínhamos até essa altura. Quando se deu o 25 de Abril, estava na Alemanha. Depois fui trabalhar para o Pinto Baixo, era sol a sol. Foi um ato de revolução em que se ganhou o 25 de Abril e ganhou-se a liberdade. O contrato também não vem trazer mais nada. O que é que eu senti no 25 de Abril? Senti uma mudança, mas acho que a mudança que foi que ficou tudo na mesma, ou talvez pior. Acha que não teve benefícios? Eu acho que não. Nós cada vez temos pior. Se calhar havia de haver outro 25 de Abril. Senti que a coisa ia ficar melhor, mas e ficou. As coisas envolveram-se muito, pelo menos pela minha parte, mas agora está ao contrário. Quando foi o 25 de Abril foi muito bom, mas hoje não sei se estará a ser, filha, para vocês, mas foi bom. Agora vamos lá, esperamos por melhor, não é? Eu senti uma alegria grande porque foi, naquele tempo a gente não podia quase falar e depois a partir daí já podemos dizer mais qualquer coisa, mas pouco. Então mudou muito? Mudou muito, sim senhora, mudou muito. Teve benefício? Muito, pelo menos em questão dos ordenados, essa coisa toda foi uma coisa que a gente, os patrões davam só aquilo que queriam e não é nada. Foi melhor? Foi melhor, sim, muito bom. Quer dizer, mudou, na altura mudou, eu penso que se calhar o espírito do 25 de Abril já morreu em muitas pessoas, mas de qualquer modo mudou, claro que mudou e não há comparação possível. Nós não temos essa consciência, principalmente os jovens, porque sempre viveram na liberdade. O que é isto, não termos não podemos andar na rua em grupo, de não termos quase a possibilidade de expressão, porque tudo aquilo que se dizia e fazia era inspecionado e olhado de lado. Eu penso que foi uma mudança de tal forma radical que o 25 de Abril há de perpetuar na memória de muita gente. O 25 de Abril para mim foi uma data muito marcante e que foi bom para todos
para todos. Aliás, o 25 de Abril não foi feito praticamente para todos, mas como os capitães fizeram o 25 de Abril, depois toda a gente se agarrou aos capitães e assim nasceu o 25 de Abril. Só é pena que agora esteja a voltar quase ou pior ainda do que foi o 25 de Abril, antes. Acho que mais liberdade, pelo menos mais liberdade houve no povo. O que mudou para si? O que mudou... Pode-se falar com mais liberdade, pode-se dizer mais umas coisas. Para mim, 25 de Abril foi a melhor coisa que aconteceu. Durante este tempo todo não houve coisa melhor. Um grande dia de liberdade. É o maior dia de liberdade que senti e de certeza muita gente sentiu. Onde é que andava do 25 de Abril de 1974? A trabalhar na Shell lá embaixo, no Bento da Silva. Apareceu lá um tipo para telefonar, se a gente deixava telefonar para a mulher, para não deixar os garotos ir para a escola. E depois, a gente não sabia nada disso. Até o que é que se passa? Disse, está a haver uma revolução em Portugal, uma revolta no país e coisa. Acha que foi bom para o país ter havido essa revolução? Acho. Sabe porquê? Porque a gente, se falasse alguma coisa a dizer mal do governo, íamos logo presos. E depois, a partir daí, a gente ia falar que ninguém prendia a gente. Ninguém prendia a gente. Para mim, o 25 de Abril foi maravilhoso. Nunca mais me esqueço daquele dia que eu estava a trabalhar na Secla. E de resto agora a coisa piorou, mas não vamos entrar por aí. Foi bom. Acho que é melhor do que agora. Agora temos uma época muito ordinária. A gente estava até desejando que ele viesse outra vez. Que era para ver se estávamos melhor. Trabalhava, mas via dinheiro. E agora a gente trabalha e o dinheiro não há nada para ninguém. Eu acho que foi uma coisa boa, que a gente ficamos pelo menos em liberdade. Não podíamos falar, agora já podemos falar à vontade. Acho que foi bom, foi grande coragem para quem conseguiu, foi liberdade para muita gente que estavam até presas inocentes, e lembro-me de ver uma reportagem de mulheres que estavam presas e depois foram postas em liberdade, aquilo que elas lá passaram. Para mim, acho que o 25 de Abril foi bem feito, porque havia muitas coisas que eu próprio também não concordava. Só tenho pena é que a partir daí não fosse conduzido da maneira que eu esperava, porque, como todos sabem até hoje, foi bom para muitos, mas continua da mesma maneira a ser mau para outros. É assim, eu tinha 6 anos quando aconteceu o 25 de Abril, daquilo que os pais contaram, foi uma revolução, começamos a dar o direito mais de podermos dizer aquilo que queríamos e assim, mas não sei se mudou para melhor ou se mudou para pior, portanto tivemos uma fase melhor, agora já estamos a ficar numa fase pior. Se calhar era bom que houvesse outro 25 de Abril. Mudou a atitude do povo português, há mais liberdade, consiste num sistema mais democrático em que antigamente as pessoas viam-se privadas de certas e determinadas situações, como era a liberdade. O 25 de Abril foi um dia histórico e foi uma coisa para se fez a liberdade, mas também se podia disso manter, quer dizer, e talvez melhorar um bocadinho do que se melhorou. Mas o 25 de Abril foi bom porque me pagaram o ultramar e tudo, fui-me para lá, coitados, e essa coisa toda, não é? Olha, parece que ao mesmo tempo, parece que foi assim um arrepio que eu tive, mas acho que foi bom, e se viesse outro já a seguir era bom. Foi a pior coisa que Portugal possa ter. Por um lado foi bom, porque, sim senhor, entramos numa liberdade, entramos numa coisa que nós não tínhamos, ninguém conhecia, os jovens, em especial vossas jovens, não conheciam o que era a liberdade, hoje conhecem-na, mas é uma liberdade um bocado tremida, à medida que nós, vocês jovens, não têm emprego, não têm nada. Porque isto continuamos na mesma, que o 25 de Abril, não é preciso mais 25 de Abril nenhum. Este chegava se fosse feito em condições, mas não é. Toda a gente sabe que não é. Nas alturas a mudança pareceu que tinha sido razoável, mas parece que está a voltar tudo para trás outra vez. Presentemente acho que não mudou. Na altura achei que mudou, mas agora está... O que mudou foi talvez para pior, porque para melhor mudou pouco. Acha que não teve benefícios? Teve para uns lados, para outros lados não, portanto,
a coisa não foi assim muito concreto. Mas O que mudou no dia a dia? pouco. Muita vontade de princípio, mas depois isso foi tudo exatamente para água abaixo. Eu tinha 10 anos na altura, andava na 4ª classe. Para mim foi tudo uma novidade, ainda não percebia bem o que era a ditadura, o que não era, que eu brincava na rua com os meus amigos, mas logo no dia a seguir notou-se uma diferença muito grande. Com os anos a passar, notei e senti que tudo melhorou, né? Tudo melhorou, principalmente a liberdade de expressão. Senti que as coisas pioraram. As coisas pioraram em todos os setores, até dos jovens, a educação dos jovens. Eu trabalho numa escola e vejo que os jovens não respeitam nada nem ninguém. E de antes tinham mesmo que respeitar. Agora não há respeito por ninguém. Há um ou outro que tem, mas a maior parte não tem respeito por ninguém. Fez todo o sentido, porque eu acho que a liberdade não tem preço. A igualdade de oportunidades, a igualdade de acessos. Agora, tenho muito desencanto. Aliás, custa-me imenso ver neste momento um país outra vez amordaçado, um país muito precário, onde neste momento estamos a braços com duas das coisas mais primárias do mundo, que é o desemprego que alastra e a fome que avança. Eu vivi o 25 de Abril realmente com uma certa alegria, em princípio pela liberdade que as pessoas obtiveram e segundo porque tinha o meu atual marido, na altura namorado na guerra colonial, e foi para todas as pessoas dessa época uma boa coisa ter-se dado o 25 de Abril e acabado com a guerra e com a repressão que havia sobre as pessoas. A notícia soube-a de manhã, confesso que não sabia o que é que estava a passar. Foi a minha mãe que me transmitiu que não ia à escola nesse dia, porque eu andava a estudar em Caldas da Rainha, não ia porque tinha acontecido alguma coisa que tinha escutado nas notícias da emissora nacional. Agora, a esta distância de 40 anos, acho que quase que seria necessário outro 25 de Abril. Desvirtuou-se muita coisa, houve valores que foram adulterados e alterados e dá que pensar se realmente hoje vivemos em democracia. Estava na Alemanha e soubemos lá que havia a Revolução de 25 de Abril. Apanhou-nos de surpresa a todos, mas contentes, não há dúvida nenhuma. Foi uma notícia bastante boa. Portanto, não se pode ter melhor do que é a liberdade. Aquilo foi um dia que ninguém estava à espera, aliás, já está muita gente à espera, só que naquele dia aconteceu. E então lá em Lisboa estamos à espera do pior, mas mesmo assim não foi. Mas pronto, já foi uma grande vitória para nós. E agora temos a perder tudo outra vez. É isso. No meu ver, o 25 de Abril foi uma muito mais-valia, porque realmente, segundo o que dizem portanto, os mais idosos, portanto, as pessoas que viveram o caso do meu pai, por exemplo, veio trazer uma democracia, portanto, bastante importante, muito desenvolvimento ao país, de facto estava muito restringido, muito parado, portanto, e realmente veio trazer uma nova dinâmica e que hoje podemos se orgulhar que foi um momento muito importante para todos nós. Era a tropa andar toda para aí para cima e tudo. Ai, senhora, eu estava aqui farta de chorar. Houve muita coisa que mudou. A gente tem que dizer a verdade. Olha, pelo menos no comer não havia o que há agora. A pior coisa que podia ter aparecido. Porque só tem posto cada vez mais pessoas na miséria. Porque antigamente diziam mal de antigamente, mas afinal eles estão a fazer ainda pior do que faziam o outro. Senti aquilo que se esperava há muito tempo, ser livre, poder pôr as minhas opiniões. Muita gente sofreu antes do 25 de Abril, porque não podia comentar, fosse o que fosse, que não fosse a favor do regime da altura. Acho que as coisas estão a querer voltar para trás e é preciso que as pessoas tenham coragem de não deixar que isso aconteça. Olha, eu senti que estava-se a passar qualquer coisa que era bom para o país.
Mas, como era muito nova e tinha pouca informação, depois mais tarde é que tive consciência realmente do que estava a acontecer. Acho que mudou bastante a nível de liberdade e dessas coisas assim, porque até o meu pai tinha tido problemas na altura com a PIDE e não sei o quê, e então aí ele já dizia que agora sim, já podia falar mais à vontade e outras coisas mais. Na altura habitava em Lisboa, estava a viver com meus pais, tinha na altura 19 anos e estava a preparar-me para sair na altura para a escola. Recebi um telefonema dos meus pais a dizer que havia uma revolução e, portanto, para não sair de casa porque Lisboa estava com um certo alvoroço. E graças a Deus que aconteceu, porque mudou radicalmente a vida dos portugueses e também de Portugal, e foi muito importante para todos nós, nomeadamente para a juventude que na altura, como eu, vivia tempos que tinha a ver com a guerra colonial, e portanto foi muito importante para todos nós, jovens, para toda a população portuguesa e acima de tudo para as novas gerações que viriam no futuro a beneficiar de toda uma revolução que foi apelidada dos escravos e foi uma revolução muito bonita mesmo. Passará na voadora. 40 anos se passaram após o 25 de Abril de 1974, uma data importantíssima para a história do nosso país. De facto, após fazermos todas estas entrevistas, fica a ideia geral claramente que a liberdade não tem preço e por isso mesmo toda a gente se mostra muito agradada com o facto de, pelo menos em princípio, poder dizer aquilo que pensa, poder vincar as suas opiniões na rua. Portanto, em relação à liberdade, de facto foi uma data muito importante porque deixou de haver repressão, ou pelo menos uma repressão visível nas ruas. Mas de facto também não podemos passar ao lado do muito desencanto que está bem patente na opinião de muitas pessoas de várias idades que de facto se mostram muito preocupadas com o atual estado do nosso país, com as condições precárias em que muita gente vive, e por isso há muita gente que defende que se calhar fazia falta outra revolução. Talvez não se tivesse recorrido a qualquer tipo de violência, e nunca queremos isso, mas muita gente defende claramente que uma revolução poderia ser feita neste momento, porque se estivéssemos agora no 25 de Abril de 1974, certamente não esperaríamos tanta precariedade como aquela que existe neste momento em 2014. Portanto, e vê-se isso em gente já um pouco mais velha, de facto, algum desânimo pelo facto de verem que aquilo que idealizaram há 40 anos atrás não foi cumprido.